Capítulo 11. O inverno chegou com o mês de junho, que corresponde ao dezembro das zonas boreais, e a atividade principal dos colonos passou a ser a confecção de roupas quentes e resistentes. A lã dos carneiros do curral havia sido tosquiada e agora bastava transformar a valiosa matéria têxtil em tecido. Desnecessário dizer que Cyrus Smith, não tendo à sua disposição máquinas de cardar, pentear, alisar, esticar, retorcer, nem muligene, nem self-acting para afiar a lã, nem tir para tecê-la, foi obrigado a proceder de maneira mais rudimentar a fim de economizar a fiação e a tecelagem. E, com efeito, ele se propunha pura e simplesmente a utilizar a propriedade peculiar aos filamentos da lã, quando pressionados em todos os sentidos, de se emaranhar e constituir, mediante seu simples entrecruzamento, o tecido chamado feltro. Esse feltro, portanto, podia ser obtido por meio de uma simples pisoagem, operação que, embora diminua a maleabilidade do tecido, aumenta de modo considerável suas propriedades caloríferas. Ora, precisamente, a lã fornecida pelos carneiros selvagens era feita de fios muito curtos, o que é um bom ponto de partida para a feltragem. O engenheiro, auxiliado pelos companheiros, inclusive Pencroff, mais uma vez forçado a abandonar seu barco, deu início aos procedimentos preliminares, que tiveram por finalidade desvencilhar a lã daquela substância oleosa e gordurosa de que é impregnada, conhecida como suarda. Essa lavagem é feita em tinas cheias d'água, a uma temperatura de 70 graus, nas quais a lã permanece mergulhada durante 24 horas. Em seguida, esta passa por uma lavagem profunda por meio de banhos de soda, depois de bem seca pela pressão, está em condições de ser pisoada, isto é, produzir um pano forte, grosseiro sem dúvida e sem valor algum num centro industrial da Europa ou da América, mas que de certo encontraria alta cotação nos mercados da Ilha Lincoln. Era um tipo de têxtil conhecido desde tempos remotos, e com efeito, os primeiros panos de lã foram confeccionados mediante o processo empregado por Cyrus Smith. Seu talento de engenheiro lhe foi muito útil na construção da máquina de pisoar, pois, habilidosamente, ele conseguiu aproveitar a força mecânica, não utilizada até o momento, da queda de água da praia para mover uma espécie de prensa ou pisão. Era tudo muito rudimentar. Uma árvore, dotada de cames que erguiam e deixavam cair alternadamente soquetes verticais, lagares destinados a receber a lã, em cujo interior esses soquetes caíam, uma estrutura em forma de andaime, contendo e conectando todo o sistema, assim se apresentava o referido mecanismo e assim foi durante séculos, até o momento em que alguém teve a ideia de substituir esses soquetes por cilindros compressores e submeter o material não mais a uma simples prensagem, mas uma verdadeira laminação. A operação, dirigida com mestria por Cyrus Smith, foi um sucesso. A lã, previamente borrifada com uma solução saponácea destinada, e de um lado, a facilitar a cardagem, a aproximação, a compressão e a maleabilidade, e de outro, a impedir sua alteração pela pisoagem, saiu do pisão sob a forma de uma grossa toalha de feltro. As estrias e asperezas de que o fiapo de lã é naturalmente dotado haviam se agarrado e urdido tão bem que formaram um pano apto a confeccionar tanto roupas como cobertores. Não era, evidentemente, nem merinos, nem musselina, nem cachemira escocesa, nem sof, 8 nem repes, nem cetim da China, nem de Orleans, nem alpaca, nem algodão, nem flanela. Era feltro lincolniano, e agora a Ilha Lincoln contava com mais uma indústria. Os colonos obtiveram então, além de boas roupas, grossos cobertores, e puderam aguardar sem temor a chegada do inverno de 1866 a 67. Com efeito, em 20 de junho um frio mais intenso começou a imperar e, para sua grande decepção, Pencroff foi obrigado a interromper a construção do barco, que, aliás, teria de estar pronto para a primavera seguinte. A ideia fixa do marujo era fazer uma expedição de reconhecimento até a Ilha Tabor, embora Cyrus Smith não aprovasse essa viagem, movida por mera curiosidade, pois evidentemente não havia qualquer esperança de encontrar socorro naquele rochedo deserto e semiárido. Uma viagem de 150 milhas, numa embarcação relativamente pequena, por mares desconhecidos, isso não deixava de lhe causar certa apreensão. Se a embarcação, uma vez ao largo, se visse na impossibilidade de alcançar Tabor e impedida de regressar à Ilha Lincoln, o que seria dela no meio daquele Pacífico tão pródigo em catástrofes? Cyrus Smith conversava frequentemente a respeito desse projeto com Pencroff, encontrando no marujo uma obstinação incomum em realizar aquela viagem, obstinação de que o próprio marujo não se dava conta. Pense bem, amigo, disse-lhe um dia o engenheiro, após falar tão bem da Ilha Lincoln, após manifestar tantas vezes a saudade que sentiria se tivesse de abandoná-la, você é o primeiro a querer deixá-la.
Deixá-la só por alguns dias, respondeu Pencroff. Só por alguns dias, Sr. Cyrus. O tempo de ir e voltar, de ver que rochedo é esse. Mas ele não chega aos pés da ilha Lincoln. Tenho certeza disso. Então por que aventurar-se? Para saber o que acontece na ilha Tabor. Mas não acontece nada. Não pode acontecer nada lá. Quem sabe? E se for surpreendido por alguma tempestade? Isso é raro nessa estação, argumentou Pencroff. Entretanto, Sr. Cyrus, como é bom prever tudo, peço-lhe para levar Harbert comigo nessa viagem. Pencroff, perguntou o engenheiro, pousando a mão no ombro do marujo, se acontecesse alguma desgraça a você e a essa criança, que o acaso transformou em nosso filho, acha que viríamos a nos consolar um dia? Sr. Cyrus, retrucou Pencroff, com uma confiança inabalável, não lhes daremos esse desgosto. Proponho que voltemos a falar dessa viagem em um momento mais propício. Pois imagino que, depois de ver o nosso barco bem emadeirado e acastelado, de observar como ele se comporta no mar, depois de circunnavegar nossa ilha, pois faremos isso juntos, imagino que não hesitará mais em me deixar partir. Não lhe escondo que seu barco será uma obra-prima. Diga pelo menos, nosso barco, Pencroff. Respondeu o engenheiro, momentaneamente desconcertado. A conversa terminou dessa forma, para recomeçar mais tarde, sem que nenhum dos dois arredasse pé de seu ponto de vista. A primeira nevasca veio no fim de junho. Embora antes disso o curral tivesse sido abastecido, dispensando as visitas diárias, decidiram vistoriá-lo pelo menos uma vez por semana. Os mundéus foram novamente montados, bem como testados os dispositivos fabricados por Cyrus Smith. As barbatanas curvas, aprisionadas num estojo de gelo e revestidas por espessa camada de gordura, foram instaladas na orla da floresta, no ponto pelo qual os animais costumavam passar a caminho do lago. Para grande satisfação do engenheiro, essa invenção, copiada dos pescadores aleutes, foi muito bem sucedida. Uma dúzia de raposas, alguns javalis e até mesmo uma onça se deixaram iludir e foram encontrados mortos, com o estômago perfurado pelas barbatanas dilatadas. Aqui, faz-se necessário relatar um experimento, isto é, a primeira tentativa feita pelos colonos de se comunicar com seus semelhantes. Gédéon Spilett já pensara várias vezes em lançar ao mar uma mensagem dentro de uma garrafa, que as correntes pudessem carregar até uma costa habitada, ou em usar pombos para isso. Mas como esperar seriamente que pombos ou garrafas pudessem transpor a distância que separava a ilha de qualquer terra, a saber, 2.000 quilômetros? Pura maluquice. Em 30 de junho, contudo, capturaram, não sem dificuldade, um albatroz, ferido levemente na pata por um tiro de espingarda disparado por Harbert. Era uma ave magnífica, da família desses grandes voadores, cuja envergadura das asas alcança 3 metros e que podem atravessar oceanos tão extensos quanto o Pacífico. Harbert bem queria ter conservado aquela ave soberba, cujo ferimento curou rapidamente, e amestrá-la. No entanto, após Gédéon Spilett declarar que não podiam perder a oportunidade de usar aquele carteiro para se comunicarem com as terras do Pacífico, Harbert foi obrigado a ceder. Afinal, se o albatroz viera de alguma região habitada, não deixaria de para lá voltar quando solto. Quem sabe, Gédéon Spilett, em quem às vezes o jornalista renascia, no fundo não vibrava por entregar às mãos do acaso uma reportagem bombástica descrevendo as aventuras dos colonos da ilha Lincoln. Que sucesso para o correspondente oficial do New York Herald, e para o número que contivesse a reportagem, se um dia ela chegasse ao endereço de seu diretor, o honradíssimo John Bennet. Gédéon Spilett redigiu então uma mensagem sucinta, que foi acondicionada num saco de lona forte e calafetada, suplicando, a quem a encontrasse, que a fizesse chegar à redação do New York Herald. Prenderam o saco no pescoço do albatroz, e não em sua pata, pois essas aves costumam descansar na superfície do mar. Em seguida, devolveram a liberdade ao veloz carteiro aéreo, e não foi sem um sentimento de emoção que os colonos o viram desaparecer ao longe nas brumas do ocidente. Que direção ele tomou? Perguntou Pencroff. A da Nova Zelândia, respondeu Harbert. Boa viagem! Exclamou Marujo, que, por sinal, não esperava grandes resultados daquele método de correspondência. O inverno trouxe o trabalho de volta para o interior de Granite House, remendo de roupas, confecções diversas, entre elas a das velas da embarcação, cortadas da inesgotável lona do aeróstato.
O frio persistiu durante o mês de julho e nem lenha nem carvão foram poupados. Cyrus Smith instalara uma segunda lareira no salão, e era lá que passavam as longas noites. Conversavam enquanto trabalhavam, liam quando as mãos ficavam ociosas, e o tempo transcorria com proveito para todos. Era um verdadeiro prazer para os colonos quando, daquela sala bem iluminada pelas velas e bem aquecida pelo carvão, após um jantar revigorante, o café de sabugueiro fumegando na xícara, os cachimbos empenachando-se com sua fumaça aromática, ouviam a tempestade estrugir do lado de fora. Seria um bem-estar absoluto, se isso pudesse existir para quem está longe de seus semelhantes e sem comunicação possível com eles. Conversavam sempre sobre a pátria, os amigos que haviam deixado, a grandeza da República Americana, cuja influência só viria a aumentar. Cyrus Smith, que se envolvera a fundo nos assuntos da União, despertava grande interesse dos ouvintes com suas histórias, pontos de vista e prognósticos. Um dia, Gideon Spiller chegou a lhe dizer: "Mas, afinal, caro Cyrus, não acha que todo esse movimento industrial e comercial, para o qual prevê uma progressão constante, corre o risco de um dia ser interrompido?" Interrompido? E por quê? Ora essa, pela falta de carvão, o qual podemos considerar, indubitavelmente, o mais valioso de todos os minérios. De fato, concordou o engenheiro, e parece até que a natureza quis confirmar esse valor ao criar o diamante, que não passa de puro carbono cristalizado. Não está querendo dizer, Sr. Cyrus, replicou Pencroff, que passaremos a queimar diamante em lugar de carvão nos bojos das caldeiras. Claro que não, meu amigo, respondeu Cyrus Smith. Mesmo assim, insisto, volveu Gideon Spiller. Não acha que um dia não haverá mais carvão? Oh! As jazidas carboníferas ainda são consideráveis e os 100 mil operários que extraem anualmente 100 milhões de quintais métricos estão longe de havê-las exaurido. Com o aumento exponencial do consumo de carvão de terra, raciocinou Gideon Spiller, não podemos prever que esses 100 mil operários em breve serão 200 mil e que a extração será duplicada? Sem dúvida. Contudo, depois das jazidas da Europa, que novas máquinas logo permitirão explorar mais a fundo, as jazidas da América e da Austrália produzirão para o consumo da indústria por muito tempo ainda. Quanto tempo? Perguntou o repórter. Pelo menos 250 ou 300 anos. O que é tranquilizador para nós, interveio Pencroff, mais preocupante para nossos sobrinhos bisnetos. Descobrirão outra coisa, disse Harbert. Tomara, respondeu Gideon Spiller, pois afinal, sem carvão, é o fim das máquinas, e sem elas, nada de estradas de ferro, barcos a vapor, fábricas, nada do que exige o progresso da vida moderna. Mas o que descobrirão? Indagou Pencroff. É capaz de imaginar, Sr. Cyrus? Aproximadamente, amigo. E o que será queimado no lugar do carvão? Água, respondeu Cyrus Smith. Água? Exclamou Pencroff. Água para aquecer barcos a vapor e locomotivas, água para esquentar água? Sim, mas água decomposta em seus elementos constitutivos, explicou Cyrus Smith, e decomposta, sem dúvida, pela eletricidade, que terá se tornado então uma força poderosa e controlável, pois todas as grandes descobertas, por uma lei inexplicável, parecem convergir e complementar-se num mesmo momento. Sim, amigos, creio que um dia a água será empregada como combustível, que o hidrogênio e o oxigênio que a compõem, utilizados isolado ou simultaneamente, fornecerão uma fonte de calor e luz inesgotáveis e de uma intensidade de que o carvão seria incapaz. Um dia, os porões dos chamers e os tenders das locomotivas, em vez de carvão, serão abastecidos com esses dois gases comprimidos, que queimarão nas caldeiras com imenso poder calorífico. Por conseguinte, nada a temer. Enquanto esta terra for habitada, ela proverá as necessidades de seus habitantes, e, assim como jamais lhe faltarão espécimes dos reinos vegetal, mineral ou animal, jamais lhes faltarão luz e calor. Dito isso, creio que, quando se esgotarem as jazidas de carvão mineral, nos aqueceremos com água. A água é o carvão do futuro. Eu gostaria de presenciar isso, disse o marujo. Levantou cedo demais, mestre Pencroff, respondeu Nab, em sua única participação na conversa. Todavia, não foram as palavras de Nab que encerraram a conversa, e sim os latidos de Top, que rebentaram mais uma vez naquela entonação estranha que já preocupará o engenheiro. Ao mesmo tempo, o cão voltará a girar ao redor da boca do poço que se abria na ponta do corredor interno.
Por que será que Top continua a latir dessa forma? Interrogou Pencroff. E Jup a rosnar? Acrescentou Harbert. Com efeito, o orangotango, juntando-se ao cão, dava inequívocos sinais de agitação, e, detalhe singular, os dois animais pareciam mais inquietos do que irritados. É evidente, sugeriu Gédéon Spilett, que esse poço está em comunicação direta com o mar e que, de tempos em tempos, algum animal marinho vem respirar no fundo. Exatamente, concordou o marujo, e esta é a única explicação possível. Vamos, Top, silêncio, acrescentou Pencroff, voltando-se para o cão, e você, Jup, para o quarto. O macaco e o cão se calaram. Jup foi se deitar, mas Top permaneceu no salão e continuou a emitir pequenos rosnados durante toda a noite. Ninguém aludiu mais àquele incidente, o qual, no entanto, deixou o engenheiro com um semblante preocupado. Durante o resto do mês de julho, chuva e frio se alternaram. A temperatura não caiu tanto quanto no inverno anterior, e seu mínimo não ultrapassou 8 graus Fahrenheit, 33 graus Celsius. De toda forma, embora menos frio, foi um inverno permeado por tempestades e ventanias. Violentas ressacas mais uma vez comprometeram as chaminés. Parecia que um maremoto, provocado por algum abalo submarino, levantava ondas monstruosas e as precipitava contra a muralha de Granite House. Debruçados nas janelas e vendo aquelas massas líquidas descomunais quebrando sob seus olhos, só restava aos colonos admirar o magnífico espetáculo da fúria impotente do oceano. As vagas, entrechocando-se, formavam uma espuma deslumbrante, a praia inteira sumia sob o raivoso aguaceiro e o maciço parecia despontar do próprio mar, cujos vapores erguiam-se a uma altura de mais de 10 metros. Durante essas tempestades, devido às constantes quedas de árvores, era problemático aventurar-se pelas veredas da ilha, perigoso inclusive. Mesmo assim, os colonos não deixaram passar uma semana sem fazer pelo menos uma visita ao curral. Felizmente, o cercado, protegido pelo contraforte sudeste do Monte Franklin, não sofreu grandes ataques do furacão, que poupou as árvores, os galpões e a cerca. Mas o terreiro, instalado no planalto do mirante e por conseguinte diretamente exposto às ventanias oriundas do leste, sofreu grandes e inevitáveis estragos. O pombal foi destelhado 2 vezes e a barreira desmoronou. Tudo isso teria de ser refeito com mais solidez, pois agora estava claro que a ilha Lincoln se assentava numa zona turbulenta do Pacífico. Parecia realmente que ela constituía o ponto central de portentosos furacões, que a cingiam como a fieira a um peão. Com a ressalva de que, no caso, era o peão que ficava imóvel e a fieira que rodava. Durante a primeira semana do mês de agosto, as rajadas foram diminuindo e a atmosfera revestiu-se de uma calma que ela parecia nunca haver perdido. Simultaneamente, a temperatura caiu, o frio voltou a se instalar e a coluna termométrica desceu até menos 8 graus Fahrenheit, menos 22 graus Celsius. No dia 3 de agosto, uma expedição, programada com alguns dias de antecedência, foi feita à região sudeste da ilha, na direção do Pântano das Tadornas. O que atraía os caçadores eram as aves aquáticas, que lá estabeleciam sua querência de inverno. Patos selvagens, narcejas, marrecas, mergulhões abundavam, e ficou decidido que dedicariam um dia inteiro a uma incursão contra essas aves. Não só Gédéon Spilett e Harbert, como também Pencroff e Nab tomaram parte na expedição. Sozinho, Cyrus Smith, alegando trabalho, não se juntou a eles e permaneceu em Granite House. Os caçadores então tomaram a estrada de Porto Balão e dirigiram-se ao pântano, após prometerem voltar no fim do dia. Top e Jup os acompanhavam. Assim que atravessaram a ponte do Mercy, o engenheiro levantou-a e regressou a Granite House, com o intento de pôr em execução um plano para o qual desejava estar sozinho. Ora, esse plano era explorar meticulosamente o poço interno, cuja entrada se abria no corredor de Granite House e que se comunicava com o mar, uma vez que antigamente servia de passagem para as águas do lago. Por que Top rondava com tanta frequência aquele orifício? Por que deixava escapar latidos tão estranhos, quando uma espécie de inquietude o reconduzia na direção do poço? Por que Jup juntava-se a Top numa espécie de ansiedade compartilhada? Aquele poço teria outras ramificações além da comunicação vertical com o mar? Conduzia a outras regiões da ilha? Eis o que Cyrus Smith queria saber e, antes de tudo, estar sozinho para saber. Resolver então empreender a exploração do poço durante uma ausência dos companheiros, e a ocasião chegará.
Era fácil descer até o fundo do poço usando a escada de corda, desativada desde a instalação do elevador e cujo comprimento era suficiente. Foi o que fez o engenheiro. Arrastou a escada até a boca do poço, cujo diâmetro media cerca de 1,80 m, e, após prender solidamente sua ponta superior, desenrolou-a dentro do buraco. Em seguida, tendo acendido uma lamparina, pegou um revólver, enfiou um facão no cinto e começou a descer os primeiros degraus. A parede não apresentava falhas em nenhum ponto, embora de quando em quando surgissem algumas arestas na rocha. Ora, por meio daquelas arestas, uma criatura ágil poderia realmente ter subido até a entrada do poço. Apesar dessa observação, passeando com cuidado sua lanterna por aquelas arestas, o engenheiro não encontrou nenhuma marca ou rachadura que sugerisse terem servido para uma escalada antiga ou recente. Cyrus Smith desceu mais profundamente, iluminando todos os recantos das paredes, e nada viu de suspeito. Quando alcançou os últimos degraus, sentiu a superfície da água, então perfeitamente calma. Nem no seu nível, nem em qualquer outra parte do poço, abria-se galeria lateral que pudesse se ramificar no interior do maciço. As paredes, nas quais Cyrus Smith bateu com o cabo do facão, não ecoavam. Era um granito compacto, através do qual nenhum ser vivo seria capaz de abrir caminho. Para chegar ao fundo do poço e subir depois até a sua boca, cumpria necessariamente passar por aquele canal, sempre imerso, que colocava o poço em comunicação com o mar através do subsolo rochoso da praia, e isso só era possível a animais marinhos. Quanto à questão de saber aonde desembocava o canal, em que ponto do litoral e a que profundidade, impossível resolvê-la. Cyrus Smith, então, concluídas suas buscas, retirou a escada, cobriu novamente a boca do poço e, todo pensativo, voltou ao salão de Granite House, ruminando, nada vi, mas, mesmo assim, alguma coisa há.